eu sou a Mi Campos e hoje eu trago para vocês o nosso primeiro programa que se chama Tea Talk. E o tema de hoje é espumante. Vamos dizer para você aonde comprar, quanto custa e as diferenças entre eles. Então, gente, como eu disse para vocês, o tema hoje é espumante. E para falar de espumante, eu chamei uma sommelier, que é a Kelly Barbosa. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Mi? Tudo bom, obrigada por ter aceito o convite, viu? Obrigada a você pelo convite. Então, hoje eu tenho uma dúvida minha, né? A gente chega no final do ano, não sabe muito bem o que escolher, olha, chega no mercado, olha aquela prateleira cheia de vinho, espumante, champanhe, eu não sei as diferenças. Eu sei que espumante é meio que um coringa. É verdade ou é lenda isso, Kelly? Bom, isso é verdade. O espumante ele serve tanto para festas, confraternizações e para harmonização ele é um coringa mesmo. Você pode harmonizar o espumante tanto com doces ou sobremesas e com pratos. Então, porque todo mundo fala, espumante, pensa sobremesa. Isso é verdade? Como que é? Também pode ter um salgado aí no meio? Pode ter um salgado no meio, sim. Quando alguma coisa ficar difícil para harmonizar, pensa no espumante. Que ele vai com tudo. Ele vai com tudo. Você pode usar o espumante no início de uma festa, no final, durante. Ah, legal. E com pratos salgados também. Legal. E também estava pensando em falar em espumante porque eu vi uma notícia que eu fiquei até feliz, né? Quando é coisa do Brasil, a gente fica feliz. Que eu sei também assim, que você é uma sommelier que dá uma ênfase, coloca em voga os vinhos brasileiros. Eu acho isso muito legal. E eu vi que uma espumante da Casa Perini, que é aqui do Brasil, foi eleita a 5ª melhor do mundo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela, por que ela teve esse diferencial, por que ela foi eleita a 5ª melhor do mundo. Falo sim. Bom, a Casa Perini, ela é da região de Farroupilha. Ah, legal. E Farroupilha é uma indicação de procedência, ou seja, toda a região vinícola ela é delimitada por procedências para que isso venha indicar a qualidade dos vinhos daquela região. Então, Farroupilha é uma indicação de procedência. Legal. E é o lugar onde nós produzimos o maior número de moscatel do Brasil. O espumante da Casa Perini, ele é feito dessa uva, Muscat, Moscato, Moscatel. É uma uva que vem de uma das famílias mais antigas de uvas do mundo. Nossa. E essa região, ela faz o melhor moscatel do Brasil. Que legal. Inclusive o moscatel da Casa Perini, ele foi eleito o 5º do mundo pra gente, um grande orgulho, né? E eu vi que é um preço acessível, né? Que a gente sempre pensa em espumante, costuma associar champanhe, que eu sei que não é, você vai até me explicar. Porque... E a gente pensa, pô, espumante é caro, né? Como que eu vou fazer para comprar? E essa espumante específica tá num preço razoável, né? Tá num preço razoável. Ela varia entre 40 a 50 reais, dependendo da loja, né? A gente encontra fácil nos mercados. A Casa Perini ela tem uma boa rede de distribuição e é um espumante muito bom ao paladar. O brasileiro gosta muito de vinhos doces, sim, né? A gente verdade, sabe. Verdade. E o doce dessa espumante, ele é um doce dado pela uva, não é um açúcar que você coloca. Não é nada inserido depois. Não, da legal. própria uva. Uma dúvida que surge muito entre as pessoas, né? O espumante é um vinho? Sim. Qual que é a diferença? É vinho, espumante, champanhe? Qual que... Vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Tá. Os vinhos, eles são vinhos tranquilos, que são os vinhos que passam por uma única fermentação, e tem os vinhos espumantes, que são os vinhos que passam pela 2ª fermentação. Ou seja, passa pela primeira como tranquilo, só que para dar aquela perlagem, aquela borbulha, ele passa por uma 2ª fermentação. Ah, legal. E aí entra os espumantes. Porque a diferença da champanhe? A champanhe é só uma região geográfica. Ah, chamada champanhe. Chamada champanhe. Então, os vinhos produzidos na França, naquela região, são as champanhes que nós chamamos. Uma marca, né? É praticamente uma marca, mas é uma... denominação de qualidade. Ah, entendi. Então, um selo, né? Um selo. As champanhes só podem ser provenientes daquela região. Assim como na Itália faz espumante? Faz espumante. E lá nós chamamos de Asti ou de Prosecco. Prosecco é por isso. Prosecco por isso. Não sabia, também legal. uvas daquela região. Na Alemanha é o Sekt.
Na Espanha, o espumante chama-se cava e aqui nós chamamos apenas de espumante. Sim. Nossa, que legal, não sabia que tinha tanta diferença e o porquê desses nomes. Para mim, champanhe era champanhe, bolinho era champanhe, não é? Não é. Entendi. E, assim, no clima brasileiro, a questão das uvas e tudo mais, ele é mais propício mesmo para esse tipo de espumante? Sim, ainda mais lá no sul, né? Nessa região de Farroupilha? De Farroupilha, a uva moscato, ela se desenvolve muito bem lá. Então, lá especificamente, você vai ter esses vinhos de boa qualidade, inclusive por causa da temperatura, do solo, tudo isso envolve a uva, né? E a maneira de como ela é tratada. Nossa, interessante, né? Porque para mim a gente fala vinho, qualidade de vinho, eu sempre penso, vinho do Porto, mas a espumante agora brasileira tá aí, né, no cenário e eu acho muito legal. E assim, para a gente harmonizar, a gente está falando de prato salgado, voltando um pouquinho, o que você sugere de prato salgado? Sim, sempre quando for harmonizar alguma coisa, a gente tem que pensar em 2 elementos, né? Eu vou harmonizar ou por concordância ou por contraposição. Ah, certo. A concordância seria o que a gente pensa primeiro que seria espumante, sobremesa, doce. Isso mesmo, certo. Espumante, sobremesa, doce. Eu vou harmonizar um moscatel que é doce, então os espumantes, eles são classificados pelo grau de açúcar, então tem Nature, Extra Brut, Brut. Essa é a diferença do Brut? É a quantidade de açúcar residual por litro. E o moscatel, ele tem 60 gramas por litro, bastante açúcar. Bastante açúcar. O que eu vou harmonizar? Um moscatel, que é este vinho especificamente que a gente está falando. Uma sobremesa, uma torta doce, um cheesecake. Mas também uma carne de porco com uma calda agridoce. Até uma geleia, alguma coisa? Até uma geleia. Ou legumes caramelizados. Legal. Também. E aí, este é o meio que eu tenho de harmonizar por concordância. Posso harmonizar por contraposição. Ou seja, pego um gorgonzola, que é um queijo muito salgado, um roquefort, e vou fazer um prato para harmonizar com esse vinho moscatel. Vai dar um choque. Legal. Porque é muito doce com muito salgado. Quando você põe isso na boca, é um casamento perfeito. Explosão. Uma explosão. Legal. Bom, e para mostrar para vocês hoje, das sugestões que a Kelly me deu, a gente escolheu, conversei com o chefe Bruno Campos e nós escolhemos, pode vir, Bruno, escolhemos o risoto de gorgonzola. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Esse é o chefe Bruno Campos. O que tem aqui, Bruno? A gente fez o risoto de gorgonzola, que foi o proposto. A gente trabalhou com amêndoas, abobrinha, pera portuguesa e gorgonzola, que é o que foi proposto, né? Para fazer o contraponto. Sim. E esse aqui, o que é esse aqui? Isso é uma redução de balsâmico. Vai ficar uma Com delícia. açúcar mascavo. Eu achei que também daria um tchan a mais também na... Legal. Exatamente. Balsâmico, inclusive, ele é bem difícil de harmonizar, muito difícil. eu sabia. E com esse moscatel vai ficar perfeito. Então vamos pegar o moscatel? Excelente, o aroma tá maravilhoso. Vamos pegar. Deixa eu pegar. Bom, para abrir, eu não sei muito a questão da etiqueta. Como que é? Não pode fazer Ele não pode fazer, na verdade, aquele barulho que é característico. comum em festa, comum em final de ano. Então eu tô bem Todos os cafona, porque eu achava que era uol. Vamos fazer uma... Quanto Não. mais silencioso, mais elegante. Então tá bom, então vamos lá. Eu já ia chacoalhar. Abafa. Tem que estar gelado, né? Gelado. Bem gelado. Vou colocar aqui. E eu tava até falando da louça, a gente sempre tem aquela louça preta, agora que é moda, né? Aí você falou, não, vamos colocar numa bem
Transparente, exatamente. Para poder analisar isso, Kelly. Isso, o que acontece? O bacana do espumante é a perlagem, né? As bolinhas que ele... Perlagem seria? Seriam as bolhas, as borbulhas que ele forma. Então é assim que você analisa um espumante. Se você pega uma taça preta ou de qualquer outra cor, você não vai ter a análise visual dele, que é tão importante e é o que a gente gosta, né? De ver um espumante. Sim, sim, exatamente. Saúde, né? Saúde! Agora, o interessante é você comer um pouco do gorgonzola e colocar então, o vou fazer isso espumante agora. para testar. Espero que gostem. Obrigada, viu? Vamos lá. Bom demais. Bom, Parabéns. gente, parabéns, Bruna, tá ótimo. Obrigado. Vou encerrar aqui com a Kelly, com o Bruno. Obrigado por ter aceito, os dois terem aceitado o convite. Gente, até a próxima. Saúde e boas festas. Saúde. Gostaria de encerrar agora e agradecer ao Celito Gomes, que abriu as portas aqui do Fica a Dica Bar, que fica na Avenida Goiás, no número 1530, em São Caetano do Sul. Agradecer também a presença do chefe Bruno Campos e da sommelier Kelly Barbosa. Até mais!